E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo, né? Você já parou para pensar que sua vida é regida por costumes sociais, temporais, totalmente da época? Bom, sobre isso que eu quero falar com vocês. Antigamente, uma série de costumes de certos e errados que a sociedade pregava, como sendo, obviamente, seu sistema de moral, não são aceitos hoje em dia ou eram muito ruins, né, até na visão de hoje. Isso nos mostra que a questão da moral ela é temporal, ou seja, você precisa observar a sociedade de um determinado lugar em um determinado período. Por exemplo, a sociedade espartana, e o pessoal gosta, né, de falar, que é Esparta, tal. Na sociedade espartana, o homem não era visto como homossexual se ele tivesse interações sexuais com outro homem. Então era comum que os soldados, por exemplo, ficassem muito tempo em guerra. E aí você imagina aqueles acampamentos de guerra, né? Muito homem, todo mundo com pouca roupa, 5 anos, todo mundo junto ali. Cara, o que eles faziam entre eles? O famoso troca-troca, né? E aí, isso não era visto como algo pejorativo, isso não era visto como homossexualismo, isso não enfraquecia a índole da pessoa. Muito pelo contrário, tá? Era visto até de uma forma saudável, porque era uma interação íntima entre soldados que provavelmente durante a guerra traria benefícios, como por exemplo você cuidar do outro, você não querer que o outro morra, etc. Outro caso, né, que acontecia na sociedade espartana, é que você podia ficar 5, 10 anos em uma campanha de guerra fora de Esparta. Quando você voltava, sua esposa tinha um molequinho de 3 anos ali com ela. O que acontecia? Nada. Porque na época o costume dizia que se nasceu da sua esposa, é seu filho, mesmo não tendo a sua genética, não tinha aquela coisa de o cara foi traído, o cara é menos porque a mulher saiu com outro. Não tinha nada disso, tá? Então percebam que quem viveu naquela época viveu dentro destes moldes e naquele lugar. Porque se você saísse de Esparta, os costumes já mudavam ainda na mesma época. Hoje em dia, nós temos casos, por exemplo, de países onde você não pode andar de qualquer jeito na rua, você não pode ingerir bebida alcoólica depois de um certo horário, as mulheres têm uma série de restrições, e isso está acontecendo agora, está acontecendo neste tempo, só que em outro lugar. Então perceba que a questão da moral, do bom e do mal, é uma questão temporal e social, ou seja, acontece num determinado local, numa determinada sociedade e no tempo, tá bom? O que eu quero dizer para vocês com isso? Bom, quando a gente fala da lei de Telemann e a Lester Crowley nos traz o faz o que tu queres há de ser tudo da lei, não é obviamente uma chamada para você fazer o que der na sua telha e, enfim, você sair por aí fazendo o que for. Mas ao mesmo tempo, existe um parâmetro muito importante na lei de Telemann que é faz. Então não é fala o que tu queres, pense o que tu queres, ache o que tu queres, é faz. Então a ação é o centro da lei de Telemann. Se você não sabe qual é a sua verdadeira vontade, ou seja, o que é a lei, ainda assim, fazer é melhor do que não fazer. É melhor do que ficar pensando, é melhor do que ficar planejando, é melhor do que ficar achando, é melhor do que ficar meditando, filosofando. Ação. Muita gente tenta associar, por exemplo, a lei de Telemann com uma questão próxima do anarquismo, onde todo mundo pode fazer o que bem entender e é isso aí, tá tudo certo. E não, ela não é anárquica, porém, ela te chama a sentir aquilo que nós dizemos que é a energia do novo éon, a energia da criança coroada, ou seja, da experimentação. Porque é só através da ação que você consegue experienciar a vida de uma forma total. E aí, o que acontece
Agora, acontece que temos moral e julgamentos ligados a esta época que estamos agora, tá? Ligados a esta sociedade que estamos agora. E isso tem uma ação muito forte das religiões. As religiões são as grandes determinantes do que é a moral. Então você vai ter a moral cristã, você vai ter a moral islâmica, você vai ter o sistema de moral budista, e dentro desses sistemas religiosos, eles vêm indicando o que é bom e o que é mal, o que é certo, o que é errado, e isso compõe o sistema de moral que conduz os seus fiéis. Porém, nós sabemos que a sociedade sofre grande influência a partir de seus membros. E quando você tem, por exemplo, o Brasil, uma sociedade acima de 90% cristã, significa que até o nosso sistema de leis vai ser determinado pela religião cristã. Então, aquilo que o cristianismo julga errado vai ser considerado pela sociedade nesta época como errado. Agora, uma curiosidade que eu quero trazer para vocês é justamente essa. Você imagina uma pessoa lá de seus 90 anos, que está viva hoje, e ela olha para trás, e ela olha na época da juventude dela, por exemplo, teve uma série de coisas que ela não fez porque naquela época, naquele local, era considerado errado. Um exemplo, se ver bêbado na rua, ou até mesmo usar uma bermuda. Bermuda era coisa de moleque, coisa de criança, então você tinha que andar sempre de calça. E aí você imagina que essa pessoa olha para trás e fala assim: poxa, na minha época eu vivi de acordo com a moral e não tinha nada a ver porque mudou. Hoje, bermuda é um item de vestuário normal, ninguém julga a sua índole, ninguém julga a sua maturidade através da roupa que você usou, pelo menos não deveria, né? Então, pense só, andar no sistema de moral que é temporal e que é local e é determinado, influenciado ou até mesmo direcionado através das religiões, muitas das quais não é a sua, muitas das vezes, faz sentido? Essa provocação é justamente para você pensar que eu estou falando num ciclo aqui de 80, 90 anos, às vezes as coisas acontecem até com mais velocidade. Mas o interessante é, se você crê em múltiplas vidas, ou seja, se você acredita que você encarnou, nasceu, cresceu, morreu, encarnou novamente, isso vai acontecendo, esse sistema de moral não se torna uma grande besteira? Esse sistema de moral temporal e local não se torna uma coisa muito esquisita? E aí a provocação é: você analisa aquilo que é dito que é o socialmente certo ou socialmente errado e julga para que você conduza a sua vida conforme a sua percepção, ou você simplesmente segue? Você como aquele caso da manga com leite, você nunca tomou porque ouviu dizer que mata? Você nunca experimentou? Você nunca quis saber o porquê disso? E sabendo o porquê, você vai continuar seguindo ou não? Aí é uma decisão sua. Mas você tem essa percepção? Você tem essa consciência? Você tem a consciência, por exemplo, de que hábitos que você tem hoje, até no seu linguajar, quando alguém fala alguma coisa e você fala Deus me livre ou credo, são hábitos temporais, locais e determinados pela religião que pode novamente não ser a sua? É muito interessante a gente perceber como que a gente é condicionado à ideia do grupo. Então, se o grupo faz, é certo. Se o grupo acha certo, então eu faço. E aí a provocação é justamente essa, não é porque todo mundo está fazendo que é certo e não é porque ninguém faz que é errado. A grande questão aqui é que nós precisamos assumir a nossa responsabilidade como seres conscientes e entendermos que não basta o lado A
pedir algo e esse lado é certo ou errado, não basta o lado B determinar ou brigar por algo e isso é certo ou errado. Nós devemos fazer um julgamento criterioso acerca daquilo que nós vamos acreditar, daquilo que nós vamos assumir como valores, principalmente os mais básicos, e entender se isso faz sentido. Dentro da nossa sociedade, por exemplo, nós não temos pena de morte. Por quê? Nós temos um sistema, além, porque nós temos um sistema religioso que determinou uma constituição que trava isso. Nós não temos pesquisas com células-tronco, ou temos, né, de uma forma muito limitada, vamos dizer assim. Por quê? Porque existe um debate de quando é que a criança tem a espiritualidade, ou ela tem consciência, ou é a vida, se é a partir do espermatozoide encontrando o óvulo, se é a partir da segunda semana, da 10ª semana, da 40ª semana, se é a partir do momento do nascimento. E percebam que enquanto o debate religioso vai criando esses sistemas de moral e vai fazendo com que a sociedade ande dentro desses parâmetros neste tempo, neste local, muitas pessoas que não têm nada a ver com essa crença acabam ali em cima de uma cadeira de rodas, porque o tratamento, as pesquisas de tratamento com célula-tronco não avançam. Muitas pessoas continuam sendo assassinadas porque não existe uma pena de morte, então como você prende o cara e depois ele é solto e ele volta a matar, ou seja, novas vítimas aconteceram por causa desse sistema de leis. E aí a grande questão é: por que você se permite se limitar pela religião dos outros? Por que você defende leis que são apenas uma réplica de um sistema de moral religiosa, no qual talvez nem seja a sua religião, apenas para ter um lado A, para estar no lado B, para fazer parte do grupo C? Nós estamos perdendo cada vez mais o nosso critério de pensamento, a nossa forma de sermos nós mesmos. E, obviamente, ser você mesmo não significa que você pode fazer o que você quiser no termo dos outros. Ou seja, você quer muito agora fazer sexo, não quer dizer que você pode fazer com uma pessoa que não queira. Você não gosta de uma pessoa, não quer dizer que você possa matar essa pessoa. Então, o limite é sempre o outro, ok? Mas imagine que você quer simplesmente não deixar uma herança para um de seus filhos. Hoje a lei não permite. Você vai ter que encontrar formas de burlar essa lei. Se você tiver com uma doença muito grave e essa doença estiver te consumindo dinheiro, vida, tudo, você não está aguentando mais e você fala, tá, quero me desligar. Como você faz, às vezes, com um petzinho seu que, para evitar o sofrimento, você opta pela eutanásia. Aqui, neste tempo, neste local, você não pode. Por quê? Porque algumas religiões entendem que isso é suicídio vai para o inferno, e a sua opção de ir para o inferno você não tem? Será que nós precisamos o tempo todo desses tutores, sejam legais, sejam espirituais? Então, perceba, a religião do outro não te proíbe de nada. A religião do outro proíbe o outro, tá ok? Mas diz aí, você já tinha pensado nisso? Isso te incomoda? Você aceita numa boa? Você acha tranquilo? Você acha que nós deveríamos evoluir um pouco mais como indivíduos e buscar um pouco mais de liberdade para que você pudesse fazer o que você quer e ter a experimentação dessa vida? E, obviamente, fazer com responsabilidade. Aquilo que você faz é aquilo que você arca com a consequência e tá tudo bem. A grande questão é quando nos proíbem de fazer. E aí, tudo isso é sempre muito temporal, muito local, significando que talvez coisas que hoje você tenha deixado de fazer porque são socialmente inadequadas, daqui a 20 anos seja um hábito. E aí você vai olhar para trás e vai falar, poxa, se fosse assim na minha época. A grande questão é, será que não é? Será que você só não está com medo de julgamento social? Será que você só não está com medo de julgamento de grupo?
Pensa nisso, coloca aí nos comentários se vocês acham alguma coisa. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber novas notificações. Isso ajuda muito a gente a distribuir o conteúdo para todo mundo. Valeu, pessoal!